Oi, gente, tudo bem? O tema de hoje aborda a grande revolução 5.0 pela qual estamos passando desde o momento em que entramos em distanciamento ou isolamento social. Outro dia eu conversava com alguns alunos de uma disciplina de semiótica, de um curso de design, qual eu dou aula, e a gente fazia uma análise semântica e uma análise semiótica do discurso, de tudo isso que está mudando, de tudo isso que está acontecendo. Definitivamente as empresas não serão as mesmas, as relações de trabalho não serão mais as mesmas, nem as relações de comunicação. As empresas começam a perceber, aquele empresário que antes ele tinha medo de utilizar a tecnologia, ele não fazia uma reunião de vídeo, ele não utilizava um WhatsApp, ele não tinha um robô para fazer um atendimento no site, ou que o site era simplesmente um portfólio, ou que ele não se preocupava em ter presença digital, ele não se preocupava com o deslocamento que o funcionário podia ter, com distância, com o espaço, aquele empresário que antes investia em ter um edifício inteiro para chamar de seu, para poder bater no peito e se orgulhar e falar: olha o espaço bacana que eu ocupo. À medida que ele volta para casa, à medida que tudo isso acontece, que essa volta para casa também nos chama atenção para o quanto a gente não precisa consumir muito daquilo que a gente consome, que a gente não precisa ter tudo aquilo que muitas vezes a gente acumula, que a gente não precisa ter determinadas coisas na alimentação, no dia a dia, Olha só como mudam todos os parâmetros. Até mesmo, vamos pensar assim, shows, eu conheço algumas pessoas que estavam ali fichadas em tudo quanto é show, que queria participar, queria ir, queria estar, só para poder tirar uma selfie e falar assim: fui no show tal, fui no show Y, fui no show tal. Até essa coisa vai mudar, porque definitivamente depois das lives, será que o artista vai ficar indo e reunindo milhares de pessoas o tempo todo, Não, muitos deles vão preferir trabalhar à distância, vão ser remunerados da mesma forma, A gente tem visto alguns canais de TV e algumas iniciativas particulares que promovem lives, algumas lives muito produzidas, outras nem tanto, e que são patrocinadas por um monte de fintechs, por empresas de tecnologia e por empresas tradicionais também do varejo, que perceberam ali um filão, uma importante presença digital, Então, olha como é que as relações todas vão mudando. E aí, gente, eu falo com vocês o seguinte: aquele empresário que antes tinha um edifício de 5, de 3 andares, que ocupava não sei quanto de espaço, a partir do momento que ele começa a perceber que a empresa dele continua funcionando, que está tudo indo muito bem e que as coisas estão acontecendo da forma que deve, sem precisar ter aquela estrutura toda, e que com 30 dias que as pessoas estão em casa, ele teve economia de 8, 10, 20 mil reais de luz, ou de uma outra despesa qualquer. Você acha que depois de tudo isso, as pessoas vão continuar a fazer as mesmas coisas como antes? Não. Muitas pessoas vão continuar a trabalhar de casa, Muitas empresas vão reduzir esses espaços porque vão perceber que não precisa disso, vão perceber que o funcionário trabalha melhor porque ele está de casa, ele não precisa perder 1h30, 2 horas no ônibus, e isso pode virar economia em uma série de coisas para o funcionário, para o colaborador, para o próprio empresário. Definitivamente, depois de todas essas mudanças e essas flexibilizações no trabalho, a gente não vai voltar mais até a CLT como antes. Se a CLT já estava obsoleta, antes, e
lá no governo Michel Temer houve aquelas primeiras modificações para poder atualizar um pouco. Imagina agora, depois disso tudo. O pessoal pode espernear, pode gritar, é direito adquirido, é não sei o que. Gente, mudou, esquece. Aquilo faz conta, aquilo faz parte do passado. Definitivamente a economia vai ter dado uma reviravolta. As pessoas, para continuarem a ter emprego ou para terem trabalho, porque não necessariamente o emprego vai continuar a ser formal na carteira assinada, mas muita coisa vai se tornar trabalho, porque as pessoas vão ser prestadoras de serviço, a gente vai ver uma grande mudança. O perfil do trabalhador brasileiro já mudou, com 13 milhões de trabalhadores desempregados. É lógico, que essa turma muitos deles empreenderam, muitos deles são hoje MEI, a iniciativa de transformar o MEI numa série de outras categorias que antes não existiam, inclusive algumas de trabalho intelectual, não é à toa, é uma forma do governo arrecadar alguma coisa, trazer para a formalidade algumas pessoas que estavam completamente informais. Uma das formas que o governo vai ter de continuar a arrecadar é promover isso cada vez mais, porque se antes cada trabalhador custava 10 para a empresa em termos de salário e 9, 8,5, 9 em custo de imposto ou de coisas indiretas, cada vez mais essas empresas não vão querer gastar esse dobro, elas vão querer passar uma parte desse dinheiro aqui para o salário, para aquela pessoa que está ali colaborando efetivamente. E uma das formas de fazer isso é mudando completamente essa relação de trabalho. Outra coisa, muitas empresas perceberam que não precisam ter a pessoa 8 horas por dia, 5 dias por semana, 120 horas por mês com todo mundo ali. Mesmo porque das 120 horas as pessoas começaram a perceber que se antes elas rendiam 100, agora em casa elas podem render muito mais. Então não precisa ter mais essas 120 horas, porque a pessoa, quando chega no trabalho, ela já chega exausta de ter enfrentado o transporte coletivo, passado por uma maratona, então ela já chega desanimada, cansada. Então muita coisa, gente, vai mudar. E essa revolução que eu estou chamando de 5.0, ela não passa só pela digitalização da empresa. Essa digitalização é um start muito grande para essa mudança de cultura. Uma cultura que definitivamente não vai voltar a ser a anterior. Quando nós voltarmos, muito provavelmente, nós vamos ter modificações estruturais, no mercado imobiliário, porque boa parte dos imóveis comerciais eles não vão mais estar ocupados, e nem há por que continuar a ocupá-los da forma que a ocupação urbana acontecia antes. Então, muita coisa vai mudar, inclusive nesse raciocínio urbanístico, nesse raciocínio colaborativo. As pessoas estão percebendo também que colaboração é uma coisa importante. Muitas empresas que não têm fôlego para agir sozinhas aproveitaram para se associar ou ter como parceiros pessoas, empresas interessantes. Então, aquelas pessoas que tinham uma abertura de mudança do mindset, elas tiveram uma possibilidade muito maior de trabalho, de adaptação e de negócio. Embora muita gente fale que a economia está parada, não, a economia não está parada. Tem alguns setores que não conseguem trabalhar, mas tem muito setor se reinventando. A gente tem visto um burburinho, um crescimento de alguns setores que estavam adormecidos, uma procura pela inovação,
né? Uma procura pela comunicação inventiva, pela comunicação inovadora. Não adianta mais a gente pensar a comunicação como antes, não adianta mais a gente pensar design como antes, não adianta a gente pensar mais branding como antes. Não existe fórmula de bolo. As pessoas estão cada vez mais buscando soluções smart, soluções que sejam adequadas àquela necessidade delas, né? Então, quem souber navegar, trafegar, quem tiver esse jogo de cintura, vai sair muito bem e vai conseguir sobreviver. E aí, tá curtindo esse assunto de Revolução 5.0? Muita mudança num tempo tão curto, né? Olha, nós temos mais um programa abordando esse assunto, então, se você gostou, compartilhe esse vídeo, inscreva-se aqui no canal e participe conosco de todas essas etapas. Participe, próxima semana, último episódio sobre esse assunto, Revolução 5.0. Até lá!